Bem-vindos mais uma vez. Vamos hoje à aula sobre quantificação de resíduos da construção civil. Meu nome é André Nagali. Lembro que esse material ele integra a disciplina e seu uso é exclusivo para essa finalidade de estudos associados à disciplina, tá bom? Então é proibido a cópia, distribuição indevida desse material sob qualquer forma. Então os direitos são todos reservados ao autor. Como bibliografia básica desta aula, eu recomendo esses dois livros de nossa autoria também. Aspectos quantitativos sobre a geração de resíduos da construção civil e gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil, ambos publicados pela editora Oficina de Textos. Tá bom? Como a gente já conversou sobre esse assunto, a gente tem a geração de resíduos sólidos urbanos como um problema, né? Um problema a ser resolvido pelas municipalidades. E a gente tem também que a quantidade de resíduos de construção civil representa cerca de metade da quantidade total de resíduos sólidos urbanos gerados numa cidade. Então, como a gente tem quantidades expressivas de resíduos sólidos urbanos, a gente também tem quantidades expressivas de resíduos da construção civil que precisam ser devidamente gestionados, né, gerenciados. Então, é nesse contexto que o processo de quantificação se insere. Obviamente, se eu for falar da quantificação de resíduos em um município, na ótica do gestor, eu posso trabalhar com indicadores de geração associados à quantidade de habitantes que tem um município, por exemplo, através de taxas de geração per capita de resíduos da construção civil. A gente pode trabalhar com esses indicadores, vai dar cerca de 1 quilo, 1,5 kg de resíduos de construção civil por habitante, embora essa quantidade ela é muito variável, ela pode variar de meio quilo a 3 quilos por habitante, dependendo do processo de desenvolvimento habitacional ou de empreendimentos da construção civil que aquele município está acontecendo, ele está se desenvolvendo, né? Então, isso é um fator bem importante a ser avaliado quando você vai utilizar, se apropriar desses indicadores. Até na hora de fazer a gestão municipal de resíduos da construção civil. Então, quais possibilidades eu tenho para estimar essa geração de resíduos, pensando aí numa escala de gerenciamento, numa escala um pouco menor? Eu posso trabalhar ou pensar na quantidade de pessoas envolvidas como uma variável importante, então falar aí da equipe de trabalho, quantas pessoas estão trabalhando naquela atividade, isso como uma forma de correlacionar com a quantidade de resíduos está sendo gerada. Eu também posso fazer essa correlação a partir de produtividade dessas equipes, né, das tarefas, de quantos insumos entram. Então, é muito comum a gente trabalhar, por exemplo, na instalação de revestimentos de piso ou de paredes e você comprar uma quantidade a mais, por exemplo, 10% a mais, para eventuais quebras ou recortes, ou enfim. Isso está muito associado ao desperdício de material, né? E não só a geração de resíduos que supera essa taxa de desperdício de materiais. Então, isso também pode estar muito afetada pela experiência profissional. Então, trabalhadores experientes costumam ter uma racionalização, uma otimização maior em função da própria experiência na utilização desses materiais, o que minimiza a geração de resíduos, especialmente se essa mão de obra for capacitada, treinada ao longo da sua vida profissional para esse tipo de abordagem, para esse tipo de atenção. A gente vai conversar daqui a pouco sobre alguns dos métodos disponíveis na literatura para tentar fazer esse cálculo estimativo, usando algumas dessas variáveis, usando outros tipos de variável que a gente já vai conversar também, tá bom? Como é que eu represento essa geração de resíduos, né? Então, eu tenho a forma mais comum de representar essa geração de resíduos é através de massa ou de volume. Na literatura, especialmente internacional, é muito comum a gente ter a informação
trazida em termos de massa, então geralmente na unidade de quilograma, certo? Então a gente vai costumar representar na literatura internacional a geração de resíduos em termos de massa por metro quadrado, por área construída, né? Por área total construída. Então você pega o teu empreendimento, você vê qual é a área total que foi construída e trabalha com essa razão entre a massa total de resíduos gerados divididos pela área total construída. Então vai dar uma taxa de geração que a gente chama nessa unidade de quilogramas por metro quadrado. No Brasil, a gente costuma adotar uma abordagem que também não é exclusiva nossa, mas é de conveniência nossa. Então, que a maior parte das municipalidades brasileiras trabalha com a gestão de resíduos na unidade volumétrica. Então, de onde vem essa lógica? Vem especialmente da gente costumar tratar os resíduos pensando em quantidade de caçambas ou quantidade de caminhões que saem da minha obra. Então, se eu enxergar que essa lógica do transporte está muito associada à medição em volume, quantas caçambas saem, quantos caminhões saem, eu vou ter uma tendência a trabalhar com a informação em volume. E assim é feito na maior parte dos municípios brasileiros até hoje. Então a gente trabalharia com taxas de geração de resíduos na seguinte unidade: metro cúbico de resíduo por metro quadrado de área total construída. Então são taxas de geração que a gente costuma encontrar na literatura, tá bom? A gente não pode deixar de se atentar a um aspecto importante. Então, quando eu tenho uma construção e ela está lá estabelecida, por exemplo, uma parede aqui, a hora que eu destruo essa parede, eu quebro essa parede, eu faço a demolição dessa parede, o volume ocupado por esses tijolos da quebra aqui da parede, eles costumam ser... esse volume ele tende a ser maior do que a quantidade volumétrica se eu medisse o volume... base, altura e largura aqui dessa parede. Então, essa variação volumétrica a gente dá um nome chamado empolamento. Então, essa variação volumétrica. Então, a gente tem que estar atento porque na hora de transportar esse material, o volume empolado, é esse volume solto, é o que a gente vai chamar de densidade aparente do material, que densidade aparente dos resíduos é o que a gente vai acabar usando como indicador de referência na hora de fazer esse processo. Na hora de aplicar isso em um aterro, por exemplo, ainda tem um outro fator que também precisa ser considerado, que é quanto eu consigo compactar esse material, né? Então ele está solto aqui, cheio de vazios. Aqui na parede eu tinha pouquíssimos vazios, né? Pensando aqui só nos poros, alguma coisa menor aqui. Aqui eu tenho muitos vazios quando eu formo uma pilha de material. E a hora que eu vou compactar, eu vou tentar diminuir essa quantidade de vazios, por exemplo, na hora que eu for aterrar esse material, né? Então, eu tenho aqui um aspecto que a gente chama de contração desse volume. Essa variação ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, tudo isso vai depender do tipo de material. Isso a gente tem, por exemplo, da área da engenharia rodoviária, que tem bastante... utilização, usa muito esse tipo de lógica, onde eu escavo um solo, em natura ele tem um volume, a hora que eu for transportá-lo ele tem outro volume, a hora que eu vou reaterrá-lo ele assume um outro volume. Então essas taxas de empolamento aqui, elas costumam variar bastante e elas estão disponíveis na literatura em função do tipo de material. Aqui tem uma tabelinha para a gente tentar só ilustrar como variam esses fatores de empolamento que a gente chama, tá bom? Esse processo de quantificação de resíduos, ele não está fartamente resolvido na literatura, certo? Científica, por assim dizer. Então, pesquisadores do mundo todo ainda trabalham sobre essa questão, pelas questões intrínsecas ao próprio processo construtivo, que varia muito em função de técnica construtiva, de tipo de material de construção, de experiência da equipe, como a gente já comentou. São várias as tentativas dos cientistas de tentar organizar essa ideia e criar formas de trabalhar com essa informação, né? Embora o mais usual seja trabalhar com essas taxas de geração, como eu falei para vocês, quantos quilos por metro quadrado de obra construída gera, e obviamente vai ser diferente para uma obra de construção comparado a uma obra de demolição,
pela quantidade de material envolvida, a gente não tem isso muito bem resolvido. Então, esse pesquisador chinês, o Wu, ele publicou essa revisão sistemática do que havia à época, né? Então, em 2014, ele fez uma estruturação daquilo que havia em termos de modelos de quantificação de resíduos, analisando aquela época o que tinha disponível, que eram 57 trabalhos, e ele agrupou esses 57 trabalhos, identificou nesses 57 trabalhos 6 categorias de métodos de quantificação de resíduos. Eu tive o trabalho aqui de traduzir o fluxograma dele. Funciona mais ou menos da seguinte forma, né? Então, a primeira pergunta que o Wu fez aqui, quando ele foi estruturar e agrupar esses métodos, foi a seguinte, né? Eu estou falando de resíduos de construção ou eu estou falando de resíduos de demolição? Se eu estiver falando de resíduos de construção, eu me pergunto, eu tenho a taxa de geração de resíduos, essa que eu comentei com vocês, conhecida? Se a resposta for não, eu não conheço, eu tenho que partir para uma inspeção em campo, medindo diretamente ou indiretamente quanto de resíduo está sendo gerado, certo? Então, tem que ir para a obra, levar balança ou levar recipientes volumétricos conhecidos e coletar esse material para poder gerar essa informação, tá? Agora, se eu conheço essa taxa de geração, qual é esse meu nível estimatível do ponto de vista, eu tenho uma taxa de geração per capita, ou seja, essa informação está estruturada num nível regional, ou ela é uma informação que está disponível na escala de atividade de obra, por exemplo. Então, ela está no nível gerencial aqui de canteiro. Então, se for no nível regional, eu vou tentar... Eu preciso entender se esse meu indicador está associado a que tipo de variáveis. Variáveis demográficas, por exemplo, a um multiplicador per capita, uma geração de resíduos per capita, ou isso está correlacionado e é muito direta essa relação em relação à economia versus a geração de resíduos. A gente olha os gráficos das regiões ou do mundo como um todo, pensando sempre nessa correlação entre o PIB e a geração de resíduos, é uma relação muito forte, muito direta entre uma coisa e outra. Então, essa geração de resíduos ela está estruturada na ótica de dados financeiros, então eu estruturo isso na forma de população, na forma de dados financeiros, PIB, por exemplo, ou na forma geométrica, ou seja, esse dado está associado à geometria da minha edificação. Então, porque por óbvio, né, quanto mais recortes tiver a minha edificação, mais perímetro ela vai ter, mais material ela vai consumir, mais resíduo ela vai gerar. Da mesma forma, se eu tiver uma densidade de paredes maior, né, mais paredes por metro quadrado, eu também vou ter essa mesma relação. Então, isso que eu tenho que entender, que tipo de dado eu tenho disponível, como é que ele se relaciona a esse meu contexto de predição de resíduos, a esse contexto de quantificação de resíduos. Então, no livro de obra, se a informação estiver não classificada, eu tenho essas opções todas. Agora, se a informação estiver classificada, a gente vai adotar o que ele chama de acumulação por sistema de classificação, ou seja, eu vou pegar cada atividade que tem executada na minha obra e aí eu vou acumulando a geração de resíduos por atividade. Ah, não, na fundação gerou tanto de resíduo, no revestimento gerou mais tanto, no processo de embalagem gerou mais tanto. Então, é um sistema que a gente chama de acumulação por classificação, tá? Agora, se eu estiver falando de resíduos de demolição e eu tiver disponível a variável tempo, aí pensando, por exemplo, agora a gente fala muito em BIM, BIM 4D, BIM 5D, então se eu tiver essa variável tempo disponível, eu trato o meu fluxograma por aqui. Senão eu vou ter que partir para a abordagem clássica aí do desconhecido, que é o que a gente vinha tratando até agora. Agora, se eu tiver essa informação classificada, eu posso enxergar o meu empreendimento ao longo de toda a sua vida útil, né, ao longo de todo o teu ciclo de vida, que a gente chama, e fazer aí sim uma análise do ciclo de vida de construção ou uma análise do ciclo de vida dos materiais de construção. Então, essa foi a forma que o Wu encontrou nesse artigo dele de 2014 de agrupar os modelos disponíveis na literatura. Assim ele os enxergou. Vamos agora mostrar alguns para vocês desses modelos que estão disponíveis, certo? O primeiro deles, que eu entendo que talvez seja dos mais fáceis, é esse método do governo indiano, então onde ele vai correlacionar a quantidade de resíduos, certo? Com a área do projeto, a área do empreendimento, como eu já vinha falando. Quando eu falo área, que é a área
construída do empreendimento, e isso correlacionado através de uma taxa de geração que o próprio governo indiano, nesse manual, estabeleceu previamente. Então, essa taxa de geração ela é conhecida, ela é bibliográfica, ela é da tabela do governo, embora ela poderia vir da experiência da equipe que está predizendo, planejando, ou da própria construtora, cada construtora tem o seu indicador. E aí eu tenho esses valores estabelecidos por meio dessa tabela que eles pegaram desse outro manual aqui norte-americano. Tá? Então, eles classificaram essas quantidades em residencial e em não residencial, ou seja, uma edificação residencial, uma edificação não residencial, e aqui tem taxas de geração que a gente nota, né? Para novas construções, para uso residencial, consome-se um pouco ou gera-se um pouco mais resíduo em relação ao não residencial. O importante aqui é a gente não esquecer que cada método desse foi desenvolvido para uma realidade construtiva. Então, se o método é do governo indiano, muito provavelmente ele foi estabelecido a partir de obras indianas, né? E na medida em que ele pega indicadores norte-americanos aqui, ele também tem que levar isso em consideração. Será que a construção indiana é similar à norte-americana? Será que a construção brasileira é parecida com essas duas a ponto de eu poder usar o mesmo modelo? Então, a gente tem que ser crítico nesse nível. Note aqui, por exemplo, que uma construção residencial nova, ela gera 20 quilos por metro quadrado, enquanto uma demolição gera mais de 500. Então, é uma diferença bastante expressiva, né? Então, a gente tem que estar bastante ligado nesses indicadores. Por quê? A grande vantagem desse modelo é a facilidade de aplicação, né? Só uma conta de multiplicação simples aqui, bem fácil de fazer. Agora, o grande problema desse método é que ele é muito suscetível a falhas se você errar nesse único indicador que alimenta o modelo, que é a taxa de geração de resíduos. Então, a gente tem que estar bastante atento a isso. Então, aqui um exemplo de aplicação bem simples, o modelo é simples, o exemplo é mais simples ainda, né? Então, pretende-se demolir uma residência de 200 metros quadrados de área total construída. Utilizando o método proposto pelo governo indiano, calcule a quantidade total de resíduos que será gerada em volume, admitindo que a massa específica de entulho é igual a 1.500 metros cúbicos. Pois bem, então, resposta muito simples, né? Então, a taxa de geração para demolição e para obra residencial, se a gente consultar ali na tabela, a gente vai chegar a essa taxa de geração de 561,48 kg por metro quadrado. Aplicando a fórmula, de uma maneira bastante simples, 200 metros quadrados tem o meu empreendimento, a taxa de geração eu peguei da tabela, vai dar uma geração de 112 toneladas aqui, 112 mil quilos de resíduo será gerada na demolição de uma residência de 200 metros quadrados. É bem simples, bem fácil de obter esse valor. Ainda se eu quiser transformá-lo em volume, como a gente já conversou antes, basta aplicar aqui uma densidade aparente, né? Uma taxa de conversão, que a gente chama de densidade aparente. A gente divide pela densidade aparente, a gente vai chegar aqui a 75 metros cúbicos de resíduos. Tá? Então, é uma forma simples. Esse 1.500 a gente pegou ali do enunciado, mas é um valor bastante próximo do usual. Aí, tá bom? 1.300, 1.500 quilos, dependendo do tipo de material que a gente está falando. Muito bem, resolvido esse exercício. Aqui um segundo método, o método de Nagali e Carvalho, publicado em 2018, está nesse artigo aqui. É uma fórmula bem mais complexa do ponto de vista de quantidade de variáveis. Então, o modelo ele foi estruturado da seguinte forma. Então, basta colocar esses parâmetros para fazer o cálculo do índice Q, que é a quantidade total de resíduos em metros cúbicos. Então, a gente vai lançar mão dos seguintes parâmetros que estão na fórmula. Área total construída, assim como o método indiano, e aqui tentou-se inserir algumas outras variáveis que representem outros fenômenos associados ao processo de geração de resíduos. O primeiro deles, treinamento da equipe, né? Treinamento prévio da equipe de trabalho para a gestão de resíduos. E aí é um sistema binário, né, dessas variáveis qualitativas. Se ela for treinada, você coloca o número 0, coloca o índice 0, aqui o valor 0. Se a equipe for não treinada, você coloca o valor 1 na fórmula. Então, onde está T vai 0 ou vai 1, e aí você vai anular ou não vai anular esse termo na fórmula. Tá?
Então esse modelo foi desenvolvido para edifícios, edifícios de apartamentos, né? Aí então você tem a questão do tamanho da equipe, da dimensão da equipe, se ele é menor que o desejável, 1 ou 0, se a equipe é compatível com o desejável, 1 ou 0, qual que é o tipo de alvenaria de fechamento, se é concreto, se é cerâmica, se há uma fiscalização intensa ou não para com a gestão de resíduos. Então já tem uma explicação no próximo slide um pouco mais sobre isso aqui, eu já falo. E aqui a questão do cronograma executivo, se está apertado, se é regular ou se ele é flexível e com folga. Da mesma forma, você também tenta embutir a questão de quão preocupado ou quão estressante está sendo o processo de trabalho nesse ambiente, de modo que vai induzir ou não a geração de resíduos maior, né? Então, como eu falei, a questão da supervisão ela é enquadrada da seguinte forma, objetivamente falando, né? Então, ela vai ser considerada escassa quando a ação de fiscalização não ocorre durante a execução da obra ou essa ocorre com a frequência inferior a mensal, ou seja, eu tenho menos de uma auditoria por mês relacionada a essa questão de resíduos no canteiro. Quando eu tenho de 1 a 3 fiscalizações por mês, de 1 a 4 fiscalizações por mês, ou seja, de uma mensal até uma semanal, essa fiscalização vai ser considerada como regular e permanente quando ela acontece uma frequência maior que 4 vezes ao mês. Tá? Então, esse foi o critério usado pelos autores ali para estabelecer o modelo. Vamos ver um exemplo de como aplica isso também. Então a gente tem aqui, estime por esse método a quantidade de resíduos gerada em um edifício vertical, cuja obra apresenta as seguintes características: a área total construída 10 mil metros quadrados, equipe de trabalho não treinada para a gestão dos resíduos, tamanho de equipe compatível com o desejável, alvenaria de fechamento cerâmica, fiscalização regular, cronograma executivo apertado, ainda admitindo que a geração de resíduos é distribuída na seguinte proporção. Então, resíduos da classe A 92,8%, 6,5% da classe B, 0,5% da classe C e 0,2% da classe D. Calcule a quantidade de resíduos destinada por tipo de resíduo. Então, que passou uma característica a mais para a gente poder avançar um passo também correlacionando com a questão da classificação de resíduos. Então, está aqui a fórmula do modelo, né? Então, basicamente, é aplicar essa fórmula sem muito segredo. Então, a gente vai colocar aqui o parâmetro A, 10 mil metros quadrados, é o fator de treinamento, de fiscalização, de cronograma. Vai colocando 0 ou 1 aqui naquela forma binária que a gente já comentou. É só repetir o que está no enunciado, não tem grande dificuldade. Vai chegar a uma quantidade de resíduos gerada de 13.708 metros cúbicos. Tá bom? Lembrando que a resposta sai em volume, mas porque isso é uma premissa do modelo, de como ele foi concebido através de regressão linear, tá bom? Continuando para avançar para a segunda parte da resposta, que é aquela proporção de quanto é de cada tipo de resíduo, a gente teria que, basicamente, teria que pegar um percentual dessa quantidade de resíduos calculado. Então, quanto é 92,8% dos 13 mil, que foi a quantidade total, então vai dar essa quantidade para B, para C, para D. Então a gente tem aqui os valores pedidos no enunciado, que são as quantidades de resíduos geradas para cada tipo de resíduo, para cada classe da resolução do CONAMA 307/2002, tá bom? Simples desse jeito. Falando aqui de um outro método, o método de Dias e de Kern. Então, Dias tem uma dissertação de mestrado com esse tema, que é o mesmo modelo associado a esse outro artigo da Kern, que é a orientadora da Dias. Tá? Então, propuseram esse modelo no artigo delas. E ele é estruturado da seguinte forma. Então, da mesma forma, ele vai calcular a quantidade de resíduos em volume. Então, vai sair a resposta em metro cúbico. Tem um parâmetro T sobre T, que elas chamaram de resultado da divisão do número de pavimentos tipo pelo número total de pavimentos. Então, é pavimentos tipo por pavimentos totais, que a gente tem essa correlação aqui entre a quantidade para poder dar uma ideia de quanto se repetem, né, os apartamentos dentro daquele empreendimento. Tem a área total, a área do pavimento tipo do edifício a construir, que dá uma ideia dessa horizontalidade do pavimento, então representado ali em metros quadrados. Existe um índice econômico de compacidade, eu já falo dele, que tem um jeito peculiar aqui de fazer o cálculo, então é uma questão geométrica, de como é que de quanto de volume, ou como se distribui esse volume do edifício no espaço.
A questão do sistema produtivo, também já vou comentar sobre ele, e a taxa de reaproveitamento de resíduos aqui da mesma forma. Então, é igual a 0 se não tem reaproveitamento, igual a 1 se tiver reaproveitamento na obra. Tá? Então, esse índice RR aqui é só colocar um binário aqui, 0 ou 1 também. E como inerente ao próprio processo de construção do modelo a partir da regressão linear, existe um erro associado à construção, à confecção do modelo. Tá? Os autores costumam chamar de epsilon, né? Então ficou esse epsilon aqui na fórmula e ele é associado a esse erro estatístico, tá bom? Então, é só para constar, porque na prática a gente acaba não utilizando, mas é bom lembrar que ele existe. Então, como eu falei, o índice econômico de compacidade, que vai na fórmula, ele é calculado por essa outra fórmula aqui. Então, onde a gente vai utilizar a área da superfície do projeto e o perímetro econômico do projeto. O que é o perímetro econômico do projeto? É esse perímetro calculado segundo a seguinte fórmula. Então, é o perímetro de paredes exteriores retas, mais uma vez e meia o perímetro de paredes exteriores curvas, mais o número de arestas e fachados divididos por 2. Tá? Então, você pega esse fator do perímetro, coloca aqui na fórmula, calcula o índice econômico. Então, é uma questão geométrica que está associada à relação entre área e perímetro, como se fosse raio hidráulico. Quem gosta da área da engenharia hidráulica, é como se fosse, está calculando aqui uma espécie de um raio hidráulico associado aos resíduos, tá bom? Então, sistema produtivo, a gente tem 3 opções que as autoras propuseram aqui como necessárias ao modelo. Então, a gente tem um sistema produtivo com características de sistema artesanal, tem um sistema produtivo intermediário quanto à sua industrialização e tem uma obra totalmente industrializada ou tipicamente industrializada. Né? Então, se ela for mais artesanal, a gente entra na fórmula com o número 1. Se a gente tiver uma obra bastante industrializada, a gente entra com ela com o indicador número 3 na fórmula. Né? Então, o valor que vai na fórmula é 1 ou 2 ou 3, dependendo do grau de industrialização do meu canteiro. Então, um exemplo de aplicação desse método, então, que tem as características da obra. Então, é um edifício, uma obra vertical residencial também. Total 22 pavimentos, quantidade de pavimentos tipo 20, a área do pavimento tipo 350 metros quadrados. Aqui o índice de compacidade, econômico de compacidade, eu trouxe para vocês já 0,8 para facilitar a conta aqui, a aplicação. Sistema produtivo artesanal, ou seja, a gente acabou de ver na tabela que a gente vai colocar o número 1 aqui, o indicador 1, como resposta a esse modelo do método artesanal. E não tem reaproveitamento de resíduos. Então, bastaria a gente aplicar a equação do método. Né? Então, a gente teria aqui 20 pavimentos tipo por 22 pavimentos total, né? Que é o T sobre T aqui. A área total do pavimento tipo, 350. O 0,8, que é o índice de compacidade, aquela questão geométrica. O artesanal 1 e o reaproveitamento de resíduos, como não tem reaproveitamento, 0. Então, se você calcular, vai dar um valor de 355 metros cúbicos, tá bom? Então, desse jeito. Aqui a gente tem o trabalho de Caetano. Então, Caetano pegou a mesma sistemática utilizada por Dias e Kern e propôs uma nova fórmula, uma nova equação, um novo método, por assim dizer, só que específico para obras em alvenaria estrutural. Então, isso aqui está previsto nesse artigo publicado na revista Ambiente Construído. Da mesma forma, ele utilizou parâmetros muito similares, né? Ou para não dizer os mesmos. Né? Então, a gente tem aqui a quantidade de pavimentos tipo pela quantidade de pavimentos total, a área do pavimento tipo, o índice econômico de compacidade, o sistema produtivo, ele utilizou a mesma tabela que eu acabei de comentar, e a questão do reaproveitamento de resíduos. A diferença é que o anterior foi gerado para obras de construção em alvenaria de blocos cerâmicos, enquanto essa foi especificamente pensada para obras de alvenaria estrutural. Então, o que eles fizeram? Pegaram várias obras com dados de geração e, a partir de regressão linear, acomodaram, por assim dizer, essa equação. Assim como feito nos outros 2 modelos anteriores. Tá? Então, essa que é a lógica. Então, eu quero estimar através desse método de Caetano, de 2018, e aí as mesmas características, né, foram mantidas, só que em função da característica ser de bloco de alvenaria estrutural ali
De alvenaria estrutural eu baixei a quantidade aqui de pavimentos, coloquei 9, sendo 8 pavimentos tipo. Fiz um edifício um pouco mais baixo aqui para a gente simular nesse exemplo. O que a gente chega à conclusão? Se a gente aplicar os indicadores desse método, a gente chega a um valor negativo. E eu fiz de propósito, deixei de propósito, justamente para a gente parar e pensar que utilizar esses métodos não é simplesmente sair por aí aplicando e fazendo conta e entendendo que o modelo está certo sempre. Por quê? Porque ele foi ajustado a uma determinada realidade, ele foi estruturado a partir de uma base de dados, que foi validada estatisticamente, mas tem suas limitações, tem erros associados no ponto de vista de ele se aplica a determinadas situações e não se aplica a outras. Então, quando eu tenho esse valor negativo decorrente da aplicação da fórmula, não significa que eu tenho geração negativa de resíduos, certo? Significa o quê? Que o método não funcionou especificamente para esse caso. Se a gente for olhar estudar esse modelo, estudar os outros também. Os outros têm a mesma falha do ponto de vista conceitual. A forma como eles foram criados tem esse tipo de insegurança associada. A gente, como projetista, tem que levar isso em conta. Por exemplo, o método tem um erro associado de 10 a 55 aqui por cento. Então, essa quantidade que foi calculada aqui, ela tá dentro dessa margem de erro. Era possível acontecer um valor como esse. E está tudo normal do ponto de vista metodológico, científico e matemático também. Então, a gente tem que ser criterioso como gestor e tomar cuidado. Calcular, às vezes, por mais de um método, ou ter alguns indicadores que nos validem a utilização daquele método, sempre como um respaldo técnico, né? Então, é importante isso, eu deixei aqui de propósito para a gente pensar nisso. Aqui, método de amor. Então, esse outro autor usou uma forma similar, uma abordagem similar, mas aí para poder calcular a geração de resíduos de madeira de uso provisório em canteiros de obra, especificamente associada à construção de edifícios verticais. O que é uma madeira de uso provisório? Pensem em escora de madeira, pensem em tapume de madeira, pensem em bandejões de madeira. Então, essas madeiras que são utilizadas corriqueiramente em edifícios verticais. Então, o volume de resíduos de madeira, que ele batizou aqui de VRM, vai estar associado a essas variáveis, conforme esse modelo, né? Ao número de pavimentos. Então, eu vou calcular a quantidade de madeiras em metro cúbico, quantidade de resíduo de madeira em metro cúbico, a partir da quantidade de pavimentos, a quantidade de pavimentos de subsolo, a quantidade de concreto consumido na obra, certo? Então ele vai correlacionar, tem relação direta pela cultura brasileira de construir com formas de madeira, faz todo sentido você correlacionar consumo de concreto com formas de madeira, com consumo de madeira de uso provisório, né? É lógico, em determinados contextos urbanos um pouco mais desenvolvidos, já se tem trabalhado com formas metálicas, com formas plásticas, mas aqui a gente ainda está nesse contexto da utilização de madeira como forma. E isso ainda tende a ser utilizado por muito mais tempo, então o modelo tende a ser aplicado por muito mais tempo também. Então a gente tem aqui comprimento linear de tapume em madeira, em metro, vai ser entrada do modelo, e o índice de uso de madeira para confecção de equipamentos de proteção coletiva e instalações provisórias. Eu já explico como é que é isso, é a quantidade de tipos de uso que a gente tem de madeira provisória. Tá? E o erro estatístico, como eu já comentei, ele está associado, está embutido nessa lógica. Então aqui nós temos o índice de uso da madeira, que é isso que eu falei para vocês. Então é quantos usos de madeira eu efetivamente fiz no meu canteiro versus quantas possibilidades de uso que eu tinha. Isso aqui é uma espécie de uma nota, um indicador que varia de 0 a 10, tá? Então numa escala de 0 a 10, onde aqui eu tenho essas possibilidades. Tá? Então no exemplo vai ficar um pouquinho mais claro como é que isso se dá. Então está aqui o exemplo. Então eu quero calcular a quantidade de resíduos de madeira de uso provisório de um edifício com as seguintes características: 15 pavimentos, 2 subsolos de garagem, 2.500 metros cúbicos de concreto consumido na obra, 30 metros de tapume. Então a obra possui um canteiro, tapume, bandeja e guarda-corpo, e a madeira vai ser utilizada em todos esses itens. Então notem, eu tenho 4
possibilidades onde eu poderia usar madeira, né? Tapume, bandeja, guarda-corpo. Não, 3 aqui, né? Tapume, bandeja e guarda-corpo. E a madeira vai ser utilizada. O canteiro no sentido de barracões, edificações de uso provisório. Então, são 4 mesmo. Canteiro, tapume, bandeja e guarda-corpo, 4 possibilidades e a madeira vai ser usada nas 4. Tá? A gente já vai ver como isso vai repercutir na forma. Então, utilizando o método proposto por Amor 2007, calcule os resíduos de madeira de uso provisório. Então, está aqui, desconsiderando os erros estatísticos associados ao método, então aquele epsilon que estava aqui, ele some, ele é igualado a 0 para fins de cálculo apenas, né? Então, número de pavimentos 15, subsolos 2, concreto 2.500 metros cúbicos, tapume 30 metros de tapume e uso de madeira é aquele indicador que eu falei. Eu tenho 4 possibilidades e vou usar nas 4. Aqui tem que multiplicar por 10, ainda tem um erro aqui, ó, tem que multiplicar por 10 e aí esse número vai mudar. Eu esqueci de arrumar isso, mas aqui a gente tem que multiplicar por 10 porque o indicador é multiplicado por 10. Então aqui vai dar, ao invés de dar 1, vai dar 10. Aqui vai, ao invés de 2,1 essa resposta vai dar 21. Então aqui deve estar 19 metros cúbicos errado. Aqui a menor tem que colocar mais 19 metros cúbicos nessa resposta, tá bom? Então fiquem atentos aqui nesse detalhe. Eu me atentei agora, eu tinha arrumado no outro slide, esqueci de arrumar aqui. Tá bom? Então vamos em frente. Método de nascimento 2018. Também oriundo dessa dissertação de mestrado da Universidade Federal em Belém, aqui 2018. E Nascimento propôs a seguinte fórmula, né? Calcular o volume, a geração de resíduos total, também novamente em metro cúbico, a partir da minha área total construída, ou da área total a construir. A minha densidade de parentes, lembra que tem a ver com aquele índice econômico que a gente tinha conversado? Então, aqui ele traduziu isso de uma forma mais simples, densidade de parede. Então, eu tenho que medir quantos metros de parede tem no meu empreendimento e dividir isso pela área. Isso aqui dá um trabalho se for fazer manual. Cada vez mais a gente tem o BIM que pode nos auxiliar na obtenção desses indicadores. OC é uma organização do canteiro, que o autor definiu numa escala de 1 a 5. 1 é um canteiro desorganizado e 5 é um canteiro bem organizado. SP é o sistema produtivo. Ele aproveitou a ideia de Dias quanto à industrialização e estabeleceu essa escala de 1 a 3. E Epsilon é esse erro estatístico associado ao método, ali, à forma de obtenção da fórmula. Tá bom? Então, essa é a lógica. Tem poucos indicadores, relativamente um pouco menos indicadores. Vamos ver como é que a gente aplica isso. Então, tem o método de nascimento. Quero aplicar isso para um empreendimento com área total construída de 7.700 metros quadrados, densidade de parede de 0,45, sistema produtivo artesanal e canteiro medianamente organizado. Lembra? A escala é de 1 a 5, aqui vai ficar no 3. Então, nesses termos, calcule a quantidade total de resíduos gerados. Então, negligenciando os erros associados ao método, tem a fórmula do método. Vou aplicar aqui a minha área total construída, 7.700, densidade de paredes 0,45, organização do canteiro, lembra que eu falei para vocês, medianamente organizado, entra o indicador 3, sistema produtivo, o enunciado pediu artesanal, então é 1. Olhando aquela tabela de Dias 2013. Então, o volume de resíduos associado vai dar 522 metros cúbicos. Aqui, método da Prefeitura de Recife, é um outro método, também bastante simples, bastante parecido com aquele do método indiano, o primeiro que a gente viu. Então, está nessa diretriz orientativa da Prefeitura de Recife, que a gente deve calcular a quantidade de resíduos para 3 situações, né? Ele vai falar em construção, demolição e escavação de solo. Então, para a construção, ele estabeleceu da seguinte forma. Então, tem essa fórmula, Q igual a TGR sobre T, onde Q é a minha quantidade de resíduos que eu quero calcular. Nesse caso da Prefeitura de Recife, ela optou por trabalhar por taxa de geração média diária. Então, a unidade de saída do meu modelo é quilogramas por dia, então quantos quilos de resíduo eu gero em média por dia, e a gente vai calcular essa quantidade a partir da área construída em metros quadrados, de uma taxa de geração de resíduos que a Prefeitura de Recife optou por definir também, por estabelecer. Eu discordo como pesquisador dessa lógica de isso ficar fixo, definido, mas enfim,
Foi como a prefeitura resolveu regulamentar e disciplinar o tema. E aí definiu esse indicador como 75 metros quadrados, como um número único, mágico a ser colocado aqui na fórmula, taxa de geração de resíduos. Então você pega a área do teu empreendimento e multiplica por 75 e vai dividir pela duração que tem a sua obra, aqui, número de dias efetivamente utilizados para a construção em dias, né? Então aqui a gente desconta os dias não úteis, por assim dizer, e coloca aqui como dias trabalhados, né? Então se você fizer essa conta, você vai ter a geração de resíduos por dia média. Para obras de demolição, a Prefeitura de Recife propõe um método bastante similar, né? O que muda aqui basicamente é a taxa de geração. Para construção é 75, para demolição é 800 kg por metro quadrado para obras de demolição. De novo, também sou crítico em relação à utilização desse único indicador fixo aqui, mas a gente tem como padrão estabelecido pela Prefeitura de Recife 800 kg por metro quadrado. Para obras de escavação, a gente tem a atividade de escavação ali definida como o seguinte: quantidade média gerada de resíduos, da mesma forma, então, quilograma por dia. Eu vou ter a minha área a ser escavada aqui em metros quadrados. A taxa de geração eles estabeleceram como 1.400 kg por metro quadrado, atividade de escavação de solo, e a profundidade de escavação que vai ser embutida aqui, porque multiplicando a área pela profundidade, a gente teria aqui o nosso volume. Tá bom? Então, isso tudo relacionado à quantidade de dias que eu vou utilizar, não para a obra toda, mas apenas para essa atividade de escavação, isso expresso em dias na fórmula. Com isso, eu teria uma taxa de geração de resíduo de solo média diária ao longo da atividade de escavação de obra. Tá bom? Então, esse é o indicador relevante, aí, calculado dessa forma, como a Prefeitura de Recife propôs. Então, um exemplo: pretendo empreender uma edificação provisória que será construída em 200 dias e após o uso vai ser demolida em 15 dias. Então, a edificação com área total construída de 800 metros quadrados vai possuir um subsolo de garagem da mesma área, com profundidade de 4,5 metros. Vislumbra-se que a atividade de escavação durará 18 dias de trabalho. E aí, nesses termos, utilize o método proposto pela Prefeitura Municipal de Recife para quantificar os resíduos da obra e expressar os resultados em quilograma por dia, tá bom? Então, para a obra de construção, eu teria, utilizando aquele indicador de 75, 800 metros quadrados, 200 dias de trabalho, 300 kg de resíduo por dia da obra de construção. Para a obra de demolição, aplica-se a mesma fórmula, só que muda o indicador para 800 aqui, não esquecendo que a demolição dura menos tempo, ao invés dos 200 dias, dura 15 dias. Então, eu vou ter uma taxa de geração bem maior, obviamente, aqui, 42 toneladas por dia geradas. E para a atividade de escavação, aplicando a fórmula da Prefeitura também, eu teria ali 280 toneladas de solo, de quilos de solo aqui, gerado por dia. Tá? Então, aqui entulho, e aqui é solo. Então, sempre trabalhando com quantidades totais, sem fazer diferenciação de tipos de resíduo. A maior parte dos modelos trabalha dessa forma, sem diferenciar os tipos de resíduo, como vocês notaram, a menos daqueles modelos que vão buscar quantificação desse tipo específico de madeira, como aquele de resíduo, como aquele do resíduo de madeira que a gente mostrou. Tá bom? Então, esse é o modelo da Prefeitura de Recife. Quantificação de resíduos em BIM. Então, essa é uma tendência. A gente cada vez mais tem convergido para esse caminho sem volta, que é o BIM. Né? Então, a gente tem tentado se apropriar do BIM também no processo de quantificação de resíduos. Então, qual que é a vantagem? É a praticidade. Então, a gente consegue calcular de uma maneira rápida e relativamente versátil a quantidade de resíduos. Versátil no seguinte sentido: eu mudo o meu projeto, insiro paredes, tiro paredes, mudo a forma de uma fachada, e o modelo do BIM automaticamente recalcula tudo. Então, nesse sentido, ele é bastante versátil e rápido. A desvantagem é que, de novo, eu estou muito vinculado à eficiência ou
acertei ou errei a conta da predição de resíduos está muito vinculada à assertividade do indicador de geração de resíduos que eu coloco no meu modelo. Então, de novo, é um processo complexo, depende de muitas coisas e nem sempre eu vou estar com esse indicador ajustado àquela realidade. E se não tiver ajustado, vai dar erro do mesmo jeito. Então, não é porque eu calculei em BIM que vai dar melhor a minha conta. Vai ser mais preciso, vai ser qualquer coisa assim. Não, eu também tenho esse processo de erro muito vinculado a essa taxa de geração, que é difícil de dizer quanto é. Então, como a gente comentou, eu tenho aqui um modelo em BIM, tridimensional, eu tenho ali as taxas de geração de resíduos e eu vou tentar, a partir desse modelo conceitual, teórico, digital, inferir ali, calcular quanto tem de resíduo cerâmico, quanto eu tenho de resíduo concreto, quanto eu tenho de resíduo madeira, né, em volume ou em massa, dependendo do meu indicador aqui. Se a minha taxa de geração de resíduos foi em massa ou foi em volume, né? Como a gente comentou lá no início. Então, mostrando aqui uma aplicação do estudo de caso, um trabalho de conclusão de curso que eu orientei, dos alunos Bruno e Hugo. Então, está disponível também na internet para quem quiser consultar e ver. De 2017 ele foi publicado, finalizado, né? Qual é a ideia dos rapazes ali? Eles utilizaram o seguinte fluxo de informação, então eles modelaram o empreendimento em 3D, o Revit ele possibilitou gerar essas medidas e quantidades e volumes, então utilizaram esses programas para essas finalidades. Através do Visual Studio eles criaram menus de interação entre usuário e modelo, então adicionaram um menu com botões para poder inserir esses indicadores de geração de resíduos, então para poder personalizar o teu modelo a realidade do projetista ali, do gestor, né? E também calcular os resíduos gerados, né? Então, essa interface de cálculo ou de filtro de informações e cálculo, ou preparo para cálculo, foi utilizado o Dynamo, né, que fez esse trabalho, eles exportaram para o Excel e trabalharam lá no Excel, gerando os relatórios, a interface visual de saída foi feita lá no Excel, tá? Então, esse foi o fluxo a rota de informações. Opa, desculpa, passei rápido, não consigo voltar aqui o slide. Mas esse foi o fluxo na ótica do usuário. Então, aqui eu tenho o modelo, certo? Tradicional, aqui em 2D, 3D, depois passando para essa modelagem através dos objetos. Isso aqui na interface do Revit, né? Então passando para a criação dos menus e tudo mais. O Dynamo auxiliando nesse filtro, nas gerações de resíduos e tudo mais. E aí gerando os relatórios no próprio Excel, que tem um exemplo de como foi feita a saída desse sistema de cálculo, onde foi possível calcular a quantidade de caçambas, os resíduos por tipo de resíduo, então isso por objetos. Então o legal do BIM também é você poder segmentar a informação por tipo. Não, para a fundação foi isso, para a viga foi aquilo, para a porta foi aquilo. Então, quanto de resíduo foi gerado por tipo, para cada tipo de finalidade ali, tá bom? Então, é um exemplo de aplicação de como o BIM pode nos ajudar a estruturar isso, sistematizar isso e facilitar bastante. A última tendência é utilizar machine learning, né? Utilizar aprendizado de máquinas para auxiliar na quantificação de resíduos. Então, esse aprendizado de máquinas ele possibilita, por exemplo, a gente utilizar a capacidade de processamento de dados, a capacidade de cálculo dos computadores para processar grande número de informações e, por exemplo, através de redes neurais artificiais, promover essa compreensão pelo modelo computacional de como é aquele fenômeno e como ele pode ser calculado. E aí, se eu tiver uma grande base de dados, que a gente chama hoje em dia de Big Data, eu posso, a partir dessa grande massa de dados, promover esses cálculos e estruturar um jeito de descobrir ou arbitrar ou inferir qual vai ser essa geração de resíduos no meu caso específico. Não, então, eu tenho aqui uma nova obra, eu quero que você, olhando esse 1 milhão de obras anteriores, me diga quanto vai ser a geração de resíduos. Então, o computador, utilizando e aplicando modelos matemáticos, consegue fazer o cálculo. Se vai acertar ou vai errar, isso depende de uma série de outras variáveis, né? Mas a lógica de cálculo ela é possível e ela é acurada nesse sentido, estatisticamente acurada, né? Então, a gente costuma utilizar redes neurais artificiais com esta finalidade. Então, novamente, um outro caso, esse aqui é de minha autoria, eu que fiz o artigo, tá? Então a gente publicou nessa revista nesse ano 2021, falando desse processo de estimativa de resíduos de construção a partir de aprendizado de máquinas. Tá?
Qual que era o objetivo? Era avaliar qual era o desempenho das redes neurais artificiais na predição de resíduos de construção civil. Como é que foi feito? A gente pegou dados de 330 obras executadas em Curitiba nos anos 2006 a 2020, com áreas variando ali de 1.400 a 140 mil metros quadrados. Foram divididos em 3 grupos, como é tradicionalmente no processo de aprendizado de máquinas ali por redes neurais. Então a gente pegou um grupo de 230 obras para o ciclo de treinamento, então o computador aprende a trabalhar com esses dados, aprende qual é o padrão, ou como é que eu estruturo uma fórmula matemática para calcular resíduos a partir dessas 230 amostras. Depois eu valido isso nos outros 15% das amostras e aí eu testo para ver se deu certo ou deu errado nos outros 15% das amostras. Tá? Então esse é meio clássico, que essas proporções, embora possa variar um pouquinho, dependendo do tamanho da amostra e outras coisas mais, mas costuma ser mais ou menos nessa ordem de grandeza o agrupamento das finalidades das amostras. Tá? E a gente utilizou o MATLAB, né, na sua versão 2020, para poder promover esse cálculo. Então aqui tem basicamente o que foi feito. Então a gente testou 3 tipos de algoritmos, 3 estavam disponíveis no MATLAB, e 3 configurações de rede, utilizando 2, 5 e 10 neurônios na camada oculta, justamente para poder avaliar. Puxa, eu preciso de tantos neurônios, porque quanto mais neurônios eu coloco, são unidades de processamento de dados, né, unidades de cálculo, quanto mais neurônios eu coloco, mais demora para o computador fazer a conta. Então a ideia era justamente otimizar, avaliar, puxa, com poucos neurônios eu consigo fazer esse cálculo, eu preciso de muitos neurônios para poder proceder esse cálculo. Tudo depende da complexidade do fenômeno. Né? E aí ao final a gente encontrou ali o melhor ajuste, a melhor proporção. Como é que a gente fez isso? Testando o meu sistema, por exemplo, ao longo de ciclos de treinamento. Então a gente simulou de 1 a 5 ciclos de treinamento no nosso processo e utilizamos como também variáveis de teste ou como modelos testados, 2 opções, utilizando como dados de entrada apenas a área total construída e utilizando apenas a área total construída e o tempo de execução da obra, duração da obra, né? O cronograma de execução da obra, a duração da obra. Então, para poder verificar se apenas com esse parâmetro era suficiente ou se eu colocasse uma variável a mais, isso melhorava o meu desempenho da minha rede. Né? Então, foram testadas essas possibilidades todas nesse artigo. Gente, a partir desses testes fez uma série de gráficos, análises, interpretações e tudo mais, né? Mas a gente chega à conclusão ali, avaliou a sensibilidade do modelo, porque qual que é o problema? Quanto mais neurônios eu testo, ou quanto mais eu testo, eu também começo a ter problemas, por exemplo, de viciar a interpretação do computador na minha amostra. Então, ciclos de treinamento exagerados não é adequado, quantidade de neurônios exagerada não é adequado, então a gente tem que tentar racionalizar computacionalmente esse processo. Né? Então assim foi avaliado. A gente avaliou, por exemplo, a sensibilidade do modelo quanto a 1 e 2 parâmetros. Desculpa, eu passei rápido ali também, não consigo voltar aqui. Conclusões sobre o estudo aqui. Então, desempenho preditor do modelo que utiliza redes neurais artificiais mostrou-se melhor do que os tradicionais modelos de regressão. Então, esses modelos que eu mostrei para vocês anteriormente, que a gente colocava uma fórmula e calculava a partir das variáveis, por mais variáveis que contenha, a gente percebeu, através dessa pesquisa, que utilizar redes neurais artificiais é mais vantajoso, dá uma confiabilidade da resposta maior. Das 3 opções testadas, esse Bayesian Regularization foi o algoritmo que mostrou melhor desempenho, melhor resultado. Nesse caso que foi estudado, tá? Não quer dizer que ele sempre vai ser melhor, mas com essas amostras que eu tinha foi o que mostrou a melhor resposta, o que sinaliza para pesquisas futuras validar isso ou não, né? E o número de neurônios na camada oculta e o número de ciclos de treinamento impactaram de uma maneira importante os resultados, né? Então, sendo possível obter boas respostas com poucos neurônios e poucos neurônios ocultos e poucos ciclos de treinamento. Então, com 2 neurônios e com 2 ciclos de treinamento já era possível obter boas respostas, né? E aí, obviamente, isso é uma área que está começando, está engatinhando, a gente está estruturando como pesquisador ainda novas
pesquisas nessas áreas e a ideia é evoluir nesse sentido, não só a gente, obviamente, como outros pesquisadores mundo afora também. Tá bom? Então, me desculpe pelos slides que eu passei rápido ali, é o problema do controle aqui do PowerPoint, eu infelizmente não tenho como voltar. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu fico à disposição através desse e-mail, como sempre, tá bom? Grande abraço a todos.